Olá, bom dia. Hoje iremos falar a respeito das funções da vigilância epidemiológica. O grupo é formado por Amanda Andrade Ferreira, Ana Paula Souza Ribeiro, David Pereira da Silva, Jada Perufo, Gleice Kelly Cardoso Amaral, Hilker Marques da Mata, Liliane Oliveira Cardoso e Nayane Carvalho da Silva. O que é vigilância epidemiológica? É estabelecida pela Lei 8.080/90. É um conjunto de ações que tem que visa proporcionar o conhecimento, a detecção e a prevenção de mudanças que sejam determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva. A função é instruir e adotar medidas de prevenção e controle de doenças e agravos. Ela possui as seguintes funções: realizar coleta de dados, processar as coletas dos dados, analisar e interpretar os dados coletados, recomendar medidas de controle apropriadas, promover ações de controle indicadas, avaliar a eficiência e efetividade das medidas adotadas e divulgar informações pertinentes. Bom, são várias as funções, né, que a vigilância epidemiológica atua. A primeira é a coleta de dados. A vigilância epidemiológica desencadeia suas atividades a partir da ocorrência de um evento sanitário, de casos que sejam suspeitos ou confirmados da doença que está sob vigilância. A coleta de dados ela ocorre em todos os níveis, seja municipal, estadual e até mesmo federal. O cumprimento das funções da vigilância epidemiológica depende da disponibilidade de informações que sirvam para proceder o desencadeamento de ações. E a qualidade da informação ela depende principalmente da coleta adequada de dados que são gerados no local onde ocorre o evento sanitário. E é também nesse nível em que os dados devem ser primariamente tratados e estruturados, para que assim possa se constituir em um poderoso instrumento, que é a informação. Essa informação é capaz de proceder um processo dinâmico de planejamento, de avaliação e manutenção das ações. E para isso, faz necessário que os responsáveis pela coleta estejam bem preparados para diagnosticar corretamente o caso e realizar uma boa investigação. E aí, né, fazer registros claros e objetivos destes e de outros dados que sejam de interesse, para que assim possa refletir a realidade de uma forma mais fidedigna possível. A representatividade do dado gerado, em função do problemático existente, também é outra característica que garante a sua qualidade. O envio dos dados coletados deverá ser rápido para que, assim, haja o desencadeamento oportuno de ações com maior rapidez. É importante ressaltar que o fluxo, a prioridade e o tipo de dado que interessa ao sistema de vigilância estão relacionados às características de cada doença ou agravo. Ademais, os fluxos de informações nos estados e municípios estão sendo profundamente alterados em função da reorganização do sistema de saúde. Contudo, tem tido cuidado de evitar soluções de continuidade na coleta, repasse e também no armazenamento de dados. Bom, são vários tipos de dados que são coletados, como, por exemplo, os dados demográficos, socioeconômicos e ambientais, nos quais esses dados permitem quantificar a população e, assim, gerar uma informação sobre suas qualidades de vida, condições de vida,
número de habitantes e características de distribuição de renda, condições de saneamento climáticas, ecológicas e culturais também. Outro tipo de dado coletado são os dados de mobilidade, e estes podem ser obtidos mediante a notificação de casos e surtos de produção e serviços ambulatoriais e hospitalares, de investigação epidemiológica, de busca ativa, né, nos casos de estudos amostrais, entre outras formas. Tem também o dado de mortalidade. Esses dados são obtidos através de declarações de óbitos que são processadas pelo sistema de informações sobre mortalidade. Mesmo considerando... Pode voltar, Gia, de um slide. Volta, pronto. Mesmo considerando o subregistro, que é significativo em algumas regiões do país, e a necessidade de um correto preenchimento das declarações. Trata-se de um dado que assume importância capital entre os indicadores de saúde. Esse sistema está sendo descentralizado e está objetivando o uso imediatamente dos dados pelos níveis local de saúde. Outro dado coletado é a notificação de surtos e epidemias. É importante ressaltar que a notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, que é feita à autoridade sanitária por meio de profissionais de saúde ou qualquer cidadão, que tem como objetivo adotar as medidas de intervenção pertinente. Pode passar coisa. Bom, outra função da vigilância epidemiológica é o processamento dos dados coletados. E quais são esses dados? São os dados de morbilidade, mortalidade, dados demográficos e ambientais e notificações de surtos e epidemias. E quais são essas fontes de dados, né? A notificação compulsória de doença é uma das principais fontes de vigilância epidemiológica, a partir da qual, na maioria das vezes, se desencadeia o processo de informação que é decisiva na ação. A lista nacional das doenças de notificação vigente encontra-se no guia da vigilância epidemiológica do governo da saúde. Sua seleção baseia-se na magnitude, que é medida pela frequência, o potencial de disseminação, que é medida pela letalidade, severidade e relevância social e também econômica, a vulnerabilidade, que é a existência de instrumentos de prevenção, compromissos internacionais de erradicação, eliminação ou controle de epidemias, surtos ou também agravos inusitados. E esses dados são retirados de resultados de exames laboratoriais, declarações de óbitos, maternidades, a quantidade de RN nascidos vivos, hospitais e ambulatórios, investigações epidemiológicas, estudos epidemiológicos, Sistema Sentinela, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, e também a imprensa e população, dentre outros. Pode passar. Bom, a terceira função da vigilância epidemiológica é a análise e a interpretação dos dados que são processados. A análise acontece a partir de quando os dados colhidos são consolidados. E aí eles são ordenados de acordo com as características das pessoas, com as características do lugar e do tempo. São ordenados em tabelas, em gráficos, em mapas da área, em estudo, em fluxos de pacientes, entre outros. Essa disposição fornecerá uma visão global do evento
e vai permitir a avaliação de acordo com as variáveis de tempo, espaço e pessoas, como, por exemplo, quando, onde e quem, e também de associação causal. E esses dados devem ser comparados com períodos semelhantes de anos anteriores. É importante ressaltar que, além das frequências absolutas, o cálculo de indicadores epidemiológicos deve ser realizado para ser comparado. Todo sistema de vigilância ele tem como objetivo controlar a eliminação ou a retificação, que é a diminuição da doença, o entendimento de óbitos e sequelas. Dessa forma, após a análise de dados, deverá ser definida as medidas de prevenção e controle que mais são pertinentes à situação. E isso deve ser feito no nível mais próximo da ocorrência do problema, para que a intervenção seja mais oportuna, mais rápida e mais eficaz. Promoção das ações de controles indicadas. Todo o sistema de vigilância é monitorado visando controlar, eliminar ou erradicar doenças, prevenir mortes e sequelas, ou seja, monitorar e tomar medidas para afetar as doenças e reduzir a mortalidade. As medidas podem visar qualquer elo da cadeia epidemiológica, seja patogênica, fonte ou hospedeiro específico, e visam interromper a cadeia de transmissão, ou reduzir a suscetibilidade do hospedeiro. As medidas de controle adequadas devem ser orientadas, pois quanto mais oportuna a análise, mais eficaz será o sistema de vigilância epidemiológica. Então, ela consiste em planejar e executar ações como a vacinação, tratamento de doenças, controle de ambiente, divulgação de informações sobre a precaução para o tratamento da doença. Pode passar. Já a avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas, qualquer sistema de vigilância epidemiológica visa a prevenção, controle, eliminação ou eliminação das doenças, bem com a prevenção de doenças, mortes e sequelas, com as suas consequências negativas para a sociedade e a prestação de serviços de saúde. Vale ressaltar que, ao analisar a possibilidade de inclusão do novo sistema de vigilância, se é contagioso ou não, é importante ver qual a melhor estratégia de coleta de dados, a forma da sua inclusão no sistema, os objetivos da iniciativa e a capacidade operacional da rede de serviços de saúde para concluir as etapas necessárias. Então, ela é a análise dos resultados das ações, visando identificar se as metas propostas foram cumpridas. Pode passar, Janda. Na divulgação das informações pertinentes, um dos pontos mais importantes da vigilância epidemiológica é a notificação de doenças e agravos de notificações compulsórias. Em geral, os critérios das condições que devem ser notificadas são os seguintes: magnitude, potencial de dimensão, transcendência e a percepção social, compromissos internacionais, epidemias e eventos insituados, situações que possam caracterizar a emergência em saúde. Então, o objetivo principal dessa divulgação de informações é ver se os resultados foram alcançados de forma simples e clara. Como a gente pode ver, de forma a facilitar a população de quais são as doenças de notificação. Uma lista é atualizada periodicamente, a cada 2 ou 3 anos, aproximadamente, com as novas condições que devem ser notificadas. Pode passar. Bom, concluindo o trabalho, a gente entende que a importância da coleta de dados, que ocorre em todos os níveis, municipal, estadual e federal, tem também o processamento de dados, se dá com a base da morbidade, mortalidade, dados demográficos e ambientais, notificação de surtos e epidemias. A análise e interpretação dos dados processados
a partir de quando os dados colhidos são consolidados em tabelas, gráficos, mapas da área de estudos, do estudo, fluxos de pacientes e outros. A avaliação de eficácia e efetividade das medidas adotadas, qualquer sistema de vigilância epidemiológica visa a prevenção, o controle e a eliminação de doenças, bem como a prevenção de doenças, mortes, sequelas, com suas consequências negativas para a sociedade e a prestação de serviços de saúde, e a divulgação de informações pertinentes. Um dos pontos mais importantes da vigilância epidemiológica é a notificação de doenças e agravos de notificação compulsória. Bom, como vocês podem ver aqui, como são organizados, né, qual é a ordem das funções, né, da vigilância epidemiológica. Vocês podem ver que começa com a coleta de dados, né, que a gente consegue ter uma noção dos acontecimentos, para depois a gente começar a processar, a entender esses dados que a gente acabou de coletar. Aí a gente vai analisar para conseguir ter uma ideia mais clara a respeito desses dados. Aí tem a recomendação das medidas de prevenção e controle apropriadas. Então, o que são essas recomendações? São o que qualquer pessoa que trabalha na área de saúde tem a possibilidade de realizar se tem um conhecimento a respeito. Exemplo, coisa que praticamente a população brasileira toda, não só a população brasileira, como o mundo inteiro tem uma noção. Quais são, tipo, as recomendações de medidas de prevenção e controle apropriadas pela Covid-19? Lavar as mãos com frequência, com água e sabão. Se não tiver acesso a água e sabão, com álcool em gel. Cobrir o nariz e boca com máscara, né? E se estiver com um caso de positividade de Covid-19, ficar em uma área isolada, ficar em um local sem ter o acesso a outras pessoas, ficar naquele isolamento. Bom, continuando, vai ter a promoção de ações de prevenção e controle indicadas, né, que vão realizar essa publicidade para essas medidas de prevenção, né? E a avaliação de eficácia e efetividade das medidas adotadas, né? E, para concluir, a divulgação de informações pertinentes, para ver como se evoluiu, como concluiu essa possível epidemia ou pandemia, né? Bom, aqui estão as referências do trabalho da gente. Agradecemos a todos por ter nos escutado, ter prestado atenção no nosso trabalho, e muito obrigada.